Já estamos aqui. Estamos começando o nosso segundo Protagonistas da Semana. Essa semana recebendo a Ana Paula Passarelli, que está aqui comigo, direto de São Paulo. Eu sou o Gustavo Nogueira, eu estou aqui em Amsterdã. Está uma friaca da semana. Essa semana recebendo a Ana Paula Passarelli, em que a gente está tendo que lidar com todo esse... com essas temperaturas negativas, tá um caos, mas tô vivo, tô bem. Então, vamos fazer live, sim. Passa, muito legal estar aqui contigo. Obrigado por vir mais um papo aqui. E a gente estava trocando altas ideias por aqui antes de começar, para aproveitar ao máximo esse tempo. Eu sempre comento que eu adoro essa troca com amigos e com gente que eu admiro. A Passa é uma pessoa que eu admiro muito, tanto o trabalho dela dentro do mercado de comunicação, de marketing, dentro do pilar desse outro olhar, dessa outra frente como criador de conteúdo, como pessoa que aponta para muitos novos caminhos sobre como que a gente pode entender redes sociais e a utilização disso, seja para negócios ou para a vida. E muito do que a Passa compartilha também sobre gênero, sobre moda. Então, sobre todas essas diferentes frentes que, de alguma forma, impacta as pessoas que estão ao seu redor, inspira, compartilha e troca, eu queria te perguntar, começar te perguntando uma coisa. Você sente essa energia vindo de fora por uma busca de uma delimitação, uma definição de o que a Passa faz? Quando as pessoas te perguntam o que vem como resposta? Difícil, cara, definir. É sempre a pergunta que surge, né? O que você faz? E aí você fica, meu Deus, como eu vou me definir para essa pessoa? Meio que, quando a pessoa, dependendo da área da pessoa, enfim, o conhecimento que ela tem sobre a minha área, eu consigo ter uma discussão com ela melhor. Mas hoje eu costumo dizer para algumas pessoas, quando ela vai tentar me definir, eu falo assim, cara, não tenta, porque vai ser difícil. Porque se eu começar a contar a trajetória, então tentando até resumir isso num tweet, que agora tem 270 caracteres, então vamos tentar resumir isso. Eu vim da formação de moda, então você imagina, fui estilista por 8 anos. Trabalhei dentro de fábrica, chão de fábrica, como estilista durante 8 anos. Depois disso, eu trabalhei mais 8 anos em agência, eu em cliente, tudo dentro de uma área que é o marketing digital e e-commerce. Eu já fundei empresa, já fui diretora, já fui gerente, já fui tudo quanto coisa. Dentro dessa área, então, foram mais 8 anos trabalhando com marketing digital. Juntei isso depois, em 2016, e me enfiei onde? Me enfiei no mestrado, em semiótica, com a Santa Ela, aqui na PUC de São Paulo. E estou me formando, inclusive, esse ano, para entregar a minha dissertação, até final do semestre está entregue. Então, se eu juntar todas essas caixas que eu fui me dando, eu não consigo dizer para as pessoas se eu me encaixo só dentro de uma delas. Nem se eu quero me encaixar só dentro de uma delas. Muito pelo contrário, eu uso todas as referências que eu absorvi durante esses últimos 16, 17 anos e aplico no meu trabalho. Se eu, hoje, sou procurada para fazer o que eu faço, é porque eu consegui construir essa trajetória, que ela é diferente de uma pessoa que trabalhou toda a vida dentro de uma área só. Eu consegui ir construindo aos poucos esse caminho que eu acho mais interessante para mim e para o mundo. E como eu tenho a minha visão de mundo, a minha visão de negócio é diferente de uma visão de um curso de Harvard, com toda certeza. É diferente de uma formação em administração. Eu tenho um outro olhar sobre o negócio, eu tenho um outro olhar sobre o marketing digital e aplico tudo isso a partir do meu conhecimento, a partir do meu repertório, sabe? Então, é difícil. Hoje eu tento, tá? Vamos tentar. Sou uma pessoa que trabalha com estratégia de conteúdo, que trabalha com criadoras de conteúdo, que querem transformar os seus conteúdos em negócio. Você tem um canal no YouTube, quer transformar isso num negócio, tenho experiência para tentar te ajudar e fazer com que ele se torne um negócio. Sou uma pesquisadora de gênero na publicidade, já estou nessa área já tem alguns anos, inclusive é o tema da minha dissertação de mestrado, então é um assunto que particularmente, né, não só academicamente, mas particularmente também é um assunto que me interessa, que para mim é importante ter mais discussão crítica acadêmica sobre esse assunto, porque
Às vezes a gente fica só na internet, né, Gui? A gente sabe que a discussão da internet ela é muito ideológica, ela é muito inflamada, e a gente precisa buscar referência, a gente precisa ter mais acesso a tudo que já foi discutido, porque não é um assunto recente, é um assunto que já tem séculos de conhecimento, né? Então, a gente tem que buscar um pouco mais. Então, foi quando eu decidi buscar, enfim, me especializar nessa área. Também sou produtora de conteúdo, né? Tenho meus canais no YouTube. Tenho o Passa dos 30, ali atrás, que é um canal para falar sobre vida adulta e do meu aprendizado durante todos esses anos. E o recém-lançado, que é o Passa em Casa, que é um canal para relacionar, né? Discutir essa nova relação que a gente tem com a casa, que tem mudado, principalmente para a gente que está chegando nos 30, esses novos adultos, né? É um comportamento diferente, são pessoas diferentes, e a gente tem uma relação nova com a casa. Então, é para discutir sobre isso. Acho que deu para resumir demais. Muito bom, muito bom. Eu acho que esse resumo é excelente para a primeira pergunta, enfim, para o primeiro comentário que eu queria que a gente discutisse, que para mim é um assunto sempre presente e que tá a cada semana eu sinto que vem avançando, né? O quanto a gente tem pessoas ao nosso redor que estão buscando, esse é o assunto da vez, eu tenho que de alguma forma me especializar só nisso e entrar nessa caixinha, e agora eu tenho que ser especialista, por exemplo, só de realidade virtual, agora eu tenho que trabalhar só com conteúdo de vídeo para YouTube, eu tenho que ser esse especialista que entra em profundidade em um assunto, eu tenho que ser um generalista que está olhando para tudo que está acontecendo ao redor de forma superficial, e aí acho que pode existir um meio termo entre esses dois universos, e queria que tu falasse um pouco sobre essa multipotencialidade que tu fala muito bem no teu canal. Tanto os vídeos que foram para o canal na semana passada falam exatamente sobre isso, sobre o poder da multipotencialidade, o quanto a gente cresce quando a gente não se limita, né? A gente estava comentando há pouco sobre como que a gente se define, essa nova pessoa que tem muitos braços, né? A gente falou assim, mas braço talvez não é a melhor forma da gente definir as pessoas que fazem muitas coisas diferentes. Porque senão a gente só está falando da famigerada figura do multitarefa, né? Aquela famigerada persona, né? Aquela situação do que a gente... polvo, né? Esse funcionário polvo, que inclusive tem vídeo no canal falando sobre isso, depois vocês podem procurar lá que eu explico um pouco mais. Então, é entender um pouco mais que não é sobre ter braços, não é sobre ter muitas cabeças, a gente também está falando de um dragão de 10 cabeças aqui, é muito diferente, a gente está falando de multipotencialidade, que também não é a figura que é generalista, né? Não é uma figura que sabe um monte de coisa, tudo pela superfície. Então, eu já li sobre isso, já li um livro, fiz um curso de 16 horas sobre esse assunto, já sou especialista. Não, muito pelo contrário. Pessoas multipotenciais são pessoas que se aprofundam no conhecimento que têm, mesmo que ele não seja só um, muito pelo contrário, tem vários. É o que eu falo, eu me dou como exemplo. Eu fiz faculdade de moda, trabalhei com isso 8 anos. Hoje eu estou me formando no mestrado em comunicação e semiótica, área que eu trabalho já há mais 8 anos, sabe? Então, eu me aprofundei em conhecimento em todas as áreas que eu atuo. Eu não sou uma pessoa que foi lá e disse assim, vou trabalhar com isso. Não é uma pessoa que é entusiasta desse assunto. Muito pelo contrário, quem é multipotencial é uma pessoa que é especialista em várias áreas e tem conhecimento para executar todas essas áreas. Eu falo que não é todo mundo que é assim, né? As pessoas costumam assim, mas não costuma ser uma pessoa sem foco, uma pessoa que tem muitas especialidades, uma pessoa que busca muito conhecimento. Muito pelo contrário. A gente aprendeu a vida inteira que a gente deveria escolher uma carreira. Com 17 anos, a gente vai lá e tem que escolher a nossa faculdade, né? Quem que com 17 anos, meu Deus, dá um abraço aqui nos comentários na gente, quem com 17 anos conseguiu escolher o que está feliz fazendo até hoje, sabe? E já tem estudos, inclusive, que mostram que durante toda a nossa vida a gente vai ter mais do que 5 carreiras. E a gente não está falando de cargos, de carreiras. Não é uma, não é duas, a gente está falando mais de 5. Porque não é sobre assumir um caminho, seja lá, medicina, e ficar nesse caminho o resto da vida, mas a construir novas linguagens do que você vem a fazer.
Eu gosto de dar um exemplo, que é o da árvore, ou de uma planta qualquer que você tenha aí na sua casa, que você pode usar como exemplo, ou a minha plantinha que tem aqui do lado também. Quando a gente olha uma planta, qualquer planta do ecossistema, a gente vai ver que, primeiro, existe um solo, né? Existe um solo que é muito diferente dependendo do lugar que você está. E esse solo tem coisas, tem nutrientes, enfim. Se imagina você no lugar dessa planta, tá? Imagina esse terreno, essa terra onde você vai crescer, como espaço de conhecimento e seus valores. Tudo que você tem de valor, tudo que você tem de conhecimento, tudo que você está construindo à sua volta. Vou dar um exemplo do meu caso, que tem moda, tem gênero, tem comunicação, tem e-commerce, marketing digital, administração e negócios. Porque a gente foi longe aqui, né? Tem muita coisa. E como você vai juntando todas, elas estão ali, porque você foi adubando esse terreno para que ela tivesse todas essa carga energética ali embaixo. Se coloca agora no lugar desse caule dessa planta, sabe? Você é o que transmite, você é o que carrega, você só existe porque você tem valores e conhecimento lá embaixo. Existe toda essa união de fatores que tem lá embaixo. E como qualquer planta, né, que gera flores, que geram frutos, que tem suas épocas do ano, você também vai gerar seus frutos a partir do conhecimento que você tem, do que você construiu dos valores lá embaixo. Ou seja, né? Eu acho que você começa a gerar suas preocupações, né? Exato, você começa a construir e ter frutos que nenhuma outra planta ou nenhuma outra pessoa teria, porque você teve uma característica particular, num terreno particular, que você construiu, que você regou, que você cuidou, sabe? Isso, aí a gente está falando, mas a gente precisa ter um monte de projetos, e como uma árvore tem frutos, ele dá, cai e morre. Normal, como qualquer projeto da vida, como qualquer coisa, como a gente mesmo. Né? A gente também não está aqui para sempre, você também fala muito sobre o tempo, né? Você sabe disso. A gente tem que ter uma relação melhor com o tempo. A gente não precisa ter um projeto de 30 anos. Você pode ter vários, um a cada 3 anos, um por ano, um a cada 2 anos. Então, às vezes acontece um agora, no ano que vem eu tenho um outro, no próximo eu tenho um outro. E com o tempo, só o tempo vai ensinar, obviamente, as coisas para a gente, com o tempo a gente vai ficando com uma raiz mais forte, e sempre educada, com toda certeza, porque eu falo muito isso no canal no Passa dos 30, que não é porque você passou dos 30 anos que você não pode mais estudar, que você não pode mais buscar conhecimento, muito pelo contrário. Se você para de buscar conhecimento, você para de cuidar da sua raiz, você para de cuidar de tudo que está lá embaixo, que te fortalece, ou seja, as chances de você parar de dar frutos, parar de ter ideias ou coisas novas é muito grande, porque você não cuida do que está lá embaixo. Eu gosto de dar muito meu exemplo da minha árvore, olha que bonito, né? Mas tudo isso que está aqui em cima só existe por causa disso daqui. E como uma raiz, você não tem uma única raiz, você vai se ramificando ali embaixo, buscando mais nutrientes, mais conhecimento para se formar. E isso é o que torna uma pessoa multipotencial, uma pessoa única. Ela é muito diferente, você vai ter muita dificuldade para encontrar alguém muito parecido com você, sabe? Parecido mesmo. Igual não vai ter. Porque você bebeu de fontes que normalmente as pessoas não bebem, sabe? Você foi buscar conhecimento num lugar que normalmente as pessoas não vão. Você imagina, quando eu falo do meu, eu uni uma faculdade de moda, uma faculdade de comunicação e semiótica, com todo o meu trabalho e aprendizado dentro da área de marketing digital e e-commerce e desenvolvimento de negócios digitais. Você junta tudo isso, vira uma bomba de conhecimento que muito difícil você vai encontrar em outros lugares. E isso é o que torna, de fato, essas pessoas multipotenciais, elas únicas, e não um funcionário polvo ou uma pessoa multitarefa. É muito pelo contrário, são pessoas que têm habilidades e potências diferentes. Totalmente. E eu acho que a gente nota, inclusive, que dentro dessa multipotencialidade é cada vez mais difícil a gente encontrar ao redor essa pessoa espelho, né? Essa pessoa que você vai dizer, não, eu estou me formando eu estou aprendendo aqui porque eu quero ser exatamente este job description. A gente não se encaixa mais nessa visão, mas da mesma forma a gente começa a compartilhar inspirações e referências com pessoas que a gente acha que são interessantes, que tem algo como pessoa e como profissional que é interessante pra gente, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho
Quem que tu vê como protagonista, como referência dessa multipotencialidade hoje e que te inspira, assim? Eu falo que eu também tenho muita dificuldade de ver isso, porque eu aprendi que eu não tinha essa referência. Imagina, quando eu vejo pessoas me procurando, falando, nossa, você é uma inspiração, o que você faz? Eu fico assim, meu Deus, quem que me inspira? Porque você vai ver, até pessoas mais velhas, é muito difícil a gente conseguir achar essas pessoas multipotenciais. Uma, porque elas não foram ensinadas a buscarem multipotencialidades. Elas foram ensinadas a escolherem um caminho só. Então, para mim também é muito difícil encontrar uma pessoa que seja referência e falar assim, nossa, me inspiro nessa pessoa. Porque a pessoa multipotencial vai ter muita dificuldade, inclusive, de achar referências. Ela vai ter várias, uma dentro de cada potência que ela tem. Sabe? Então, eu tenho potência dentro de gênero, eu tenho potência quando eu falo de negócio, eu tenho potência quando a gente fala de moda, eu tenho potência para falar sobre criadores de conteúdo. Dentro de cada área, eu tenho referências, pessoas que eu acompanho, pessoas que eu gosto, mas não tem uma pessoa que vai conseguir conectar tudo que eu sou, sabe? É muito difícil, eu não consegui achar uma pessoa que conecta tudo que eu faço. Hoje eu tenho referências em cada uma das áreas que eu penso e atuo. E dessas referências dentro de cada um desses galhos, eu acredito que a gente começa, inclusive, a gente desce essas pessoas para o mesmo nível, para o mesmo espaço em que você começa a trocar com essas pessoas também, né? Então a gente passa a perceber, putz, essa pessoa juntou outros assuntos para chegar nesse contexto que ela está hoje, e eu gosto de alguns dos assuntos que essa pessoa trouxe até aqui, mas eu junto com outros, eu nutro outros, e eu quero nutrir mais alguns, enfim. Então, dentro dessa visão, desse multipotencial e dessas referências que você comentou ao se apresentar, já que a gente falou de quebrar essa definição, essa limitação de como nos entendiam como profissionais ou pessoas dentro dessas caixinhas, já que queria que você comentasse também sobre essa visão de caixinha quando a gente está falando de gênero, porque eu sinto que eu acompanhando todo o conteúdo que você produz e as palestras, os eventos que a gente já teve presente e que a gente já pode trocar, você sempre comenta que quanto mais essa sua árvore se expande, menos você vê pessoas que também conseguiram quebrar essa delimitação estando nesse mesmo lugar, né? É verdade, a gente acaba não se identificando com mais nada. Você sabe que toda vez que eu compartilho algum trecho, algum capítulo da minha dissertação que está em formação aqui, as pessoas falam que, nossa, como você está conseguindo unir pontos que a gente nunca viu juntos, né? A minha dissertação é um estudo sobre identidade, sobre estereótipos, sobre expressões de gênero na publicidade. E como se isso construiu e como isso ajudou a mostrar como a gente se comporta hoje na sociedade, sabe? Então, você olha, por exemplo, a minha área de pesquisa é a área de moda. Então, quando eu pego a publicidade de moda, você pega um reforço de estereótipos binários de gênero muito grande. Você tem dentro de uma loja de departamento, você tem a área masculina, a área feminina. E por mais que uma marca vá lá e crie uma coleção super do gênero fluido, quando no ponto de venda ela não consegue levar isso para a vendedora, que está ali, não consegue levar essa informação adiante, morre na propaganda. E morre lá porque não entendeu que é um ecossistema inteiro que precisa ser mudado, sabe? E quando a gente estuda identidade, a gente começa a ver que gênero, como eu falei da minha apresentação no TEDx Blumenau, ele não está mais relacionado a uma construção cartesiana, né, que é o que eu chamo do gênero cartesiano. A gente não está falando de duas linhas que se cruzam, que dizem que mulher que tem características femininas é o padrão e que homem com características masculinas é um padrão. A gente continua trabalhando com caixas quando a gente trabalha dessa forma cartesiana. Tem mais uma relação de espectro, onde a gente tem uma área de movimento maior, e a gente nem precisa sair do plano cartesiano para isso, porque a gente pode voar e andar por vários lugares a partir de coordenadas, mas de como essas coordenadas se constroem dentro da gente, sabe? Muito dificilmente, quando a gente fala, por exemplo, com pessoas mais velhas, elas não conseguem entender que as coordenadas delas foram binárias. Normal. Nossos pais receberam coordenadas binárias, e é assim que eles se identificam. Mas a gente já tem uma relação diferente com as coordenadas. A gente já começa a ter assim, mas
tem umas coisas ali que dizem que é de homem, que eu também gosto. Será que eu sou homem? Não, não é questão de ser homem ou ser mulher. É questão de construir identidade, sabe? É um pouco disso que eu estudo. A gente está falando mais de um espectro, né? A gente não está mais falando de réguas cartesianas. A gente está falando de espectro que se movimenta e que se encaixa em determinados momentos da vida, inclusive, que podem mudar. Em determinada fase da vida, você tem uma característica, uma identidade, você pode movimentar essa identidade ao longo da vida com muito mais facilidade que os nossos pais, do que os nossos avós. Né? Mais um espectro e não mais uma caixinha de estereótipos. Sim. Essa visão que quebra essa variedade, que a gente passa a olhar o mundo a partir desse espectro que tem muito mais cores, ele se cruza muito com o que a gente começou a falar, né, sobre o multipotencial, né? A gente saiu das caixinhas do binário de ou você é essa profissão ou você é essa outra profissão, ou você está nessa caixinha de gênero ou você está nessa caixinha de gênero, e a gente começa a perceber que essa forma mais complexa, porém não necessariamente mais difícil no sentido de não quero me aproximar, né? Faz muito mais sentido. A gente começa a perceber que a gente simplificou a sociedade até hoje de um jeito que nos ajudava a entender, mas ainda assim era algo muito mais simplista. Né? E essa visão simplista, quando a gente desce para a realidade, quando a gente começa a consumir o que está acontecendo de verdade, quando a gente questiona o que nos venderam até hoje, a gente percebe que não faz sentido. Né? Para quem está chegando agora, vale dizer que estamos aqui ao vivo, a Pasta e eu, no nosso encontro sobre protagonistas da semana, sobre assuntos que vale a pena a gente conversar durante essa semana. Eu queria muito que você comentasse, Pasta, a gente estava falando um pouquinho antes de entrar por aqui, que dentro dessa mistura toda de assuntos, você começou a perceber que tem muitas mulheres que também estão quebrando essa visão cartesiana e que liderando novos movimentos que começam a trocar entre si, né, e começam a trocar esses aprendizados e se ajudar nesse movimento para frente. Eu queria que você comentasse um pouco mais disso. Que é um pouco do trabalho que eu também faço, que é o trabalho de mentorias, né, e por mais que a palavra esteja na moda, né, a gente desce aqui para levantar um ponto mais, entender o que de fato é isso, numa definição muito simples, né, quando a gente fala de mentoria, tipo, mentorar alguém, a gente está falando de usar o conhecimento que você tem num processo de passagem de conhecimento para ajudar outra pessoa que está trilhando o mesmo caminho que você, sabe? Então, muito do que você já passou, do que você já fez, de onde você errou, onde você acertou, pode ajudar quem está seguindo um caminho parecido com o seu. E esse é um processo que tem crescido, a gente tem ouvido falar cada vez mais sobre o processo de mentoria, né? Eu faço aqui em São Paulo, uma vez por mês, uma mentoria coletiva, que, enfim, eu abro inscrições para as pessoas poderem participar, são até 10 vagas, e uma vez por mês eu faço uma mentoria coletiva para tentar ajudar pessoas que estão nessas mesmas áreas de atuação que eu tenho, que de alguma forma o meu conhecimento possa ajudá-las a traçar um caminho e andar um pouco mais rápido no que ela está traçando. Uhum. E quando a gente está falando de mentoria dentro das empresas, isso ainda é um tabu, ainda é uma coisa não muito perguntada, questionada. A gente às vezes nem pensa assim, então preciso de um mentor. As pessoas não se questionam assim ainda, como em outros países já é muito forte, né? Você sempre quando você está saindo da universidade, você já pensa, putz, eu já preciso de uma pessoa, uma mentora, um mentor que vai me ajudar, que vai me instruir em alguns caminhos. A gente está aprendendo a lidar com isso agora, a ter esses conselheiros, né? Pessoas que possam nos ajudar, a dar não só conselhos, mas a dizer assim, olha, aconteceu assim comigo. Não estou dizendo que vai acontecer com você, mas assim aconteceu comigo. Só para você saber. É muito melhor você saber o que tem lá na frente, antes de você começar a traçar, sabe? Então, esse é um processo, isso é parte de um processo de mentoria que não se dá num café, basicamente. Não é só um café que resolve uma mentoria. Às vezes você consegue mentorar alguém, mas ser mentor, né, ser a mentora de alguém é um processo longo, se dá em conhecer as pessoas, em ajudá-las de fato a trilharem um caminho bom. E isso, quando a gente olha na empresa, é um problema porque não existe essa figura, não existe esse treinamento das empresas. Ou seja, você tem pessoas que poderiam ser excelentes mentoras, mulheres e mentores, que
não mentoram ou que não ajudam outras pessoas porque elas não sabem como fazer isso. E de outro lado, quando você vê, por exemplo, os homens, muitos homens não ajudam ou não mentoram mulheres, porque eles preferem mentorar um cara, um amigo ou um brother que está ali, que está subindo junto com ele. Porque ele pensa, na maioria dos casos, ele pensa que se ele for mentorar uma mulher, ele vai ter que ficar ajudando o tempo inteiro, assistindo o tempo inteiro. E é completamente contrário. A mentoria não é assistir o que a pessoa faz. É você dizer o que aconteceu e deixá-la fazer. É tirar a rodinha, sabe? Não é acompanhar o trabalho que ela faz o tempo inteiro, assim como não é o trabalho de nenhum líder, né? Ninguém que lidera uma área deveria ficar olhando tudo que a pessoa está fazendo o tempo inteiro, porque senão você não teria essa pessoa ali com você, né? Você não precisa ter alguém que você tem que olhar o tempo inteiro. Do outro lado, quando a gente fala, por exemplo, de mulheres mentoras, também tem um problema, porque se construiu uma ideia de rivalidade feminina entre as mulheres, assim, essa mulher não é minha amiga, não é minha aliada, essa mulher é minha rival. Quantas vezes a gente já não ouviu essa história, o quanto a rivalidade entre mulheres é maior do que, ou mais exposta do que a rivalidade entre os homens, né? E essa construção de rivalidade se dá assim, ó, centenária, muito longe como essa rivalidade se construiu. E a partir disso, você começa a ver que mulheres também não mentoram outras mulheres, não ajudam outras mulheres a crescerem, porque ela pensa que ela vai ultrapassar o que ela já conseguiu. Porque foi tão difícil, e aí a gente se coloca num processo empático, de se colocar no lugar daquela mulher, tipo, já foi tão difícil para ela conseguir subir, e ela fica assim, vou ficar aqui na minha. Mas é muito pelo contrário, ela deveria ajudar a ter mais mulheres lá com ela. E não ficar lá em cima, sabe? É dar o braço para baixo, assim, vem que tem mais espaço para vocês aqui. E é uma dificuldade, tanto para homens quanto para mulheres, tentar mentorar outras mulheres. Porque essa construção, essa ideia, esse significado todo de que as mulheres são menos capazes, ainda está preso nas pessoas. As pessoas ainda acreditam que as mulheres precisam ser assistidas, orientadas muito mais do que os homens, quando elas só querem oportunidades, né? A gente só quer espaço, a gente quer poder fazer. A gente não quer que alguém fique ali dizendo para a gente que a gente tem que fazer o tempo inteiro. A gente quer espaço. É a grande dificuldade que as pessoas têm de ambos os lados ou desse espectro que a gente fala de identidade. Existe uma dificuldade intrínseca ali sobre tentar ajudar e não só em assistir, mas vou tirar a sua rodinha, mas vou te dar a oportunidade, sabe? Isso que é. Muito bom. A gente estava comentando o quanto essa visão de mentoria ela é diferente, por exemplo, de um trabalho de consultoria para uma marca que vai estar olhando para um universo que é muito mais corporativo, e que, enquanto que a mentoria, mesmo dentro do ambiente corporativo, ela está olhando para essa história, para essa árvore das pessoas, né? Para como que essas decisões vão ser tomadas e qual é a visão que essa pessoa vai desenvolver para a sua história, né? E aí não cabe a fórmula dos 4Ps, desenho de estratégia, de como que a gente constrói a identidade de marca. Nesse momento, a gente está falando de um ser muito mais complexo, que são pessoas tomando decisões em prol da sua história, né? De uma carreira que vai ser muito multipotencial, como você comentou, né? E o quanto, apesar de a gente ver muitos casos fails de muitos homens tentando fazer a palavra, né, do ano passado, como a gente estava comentando, sei lá, o homem tentando fazer um coach para mulheres, ou, enfim, dentro desse universo a gente começa a entender que essas mentorias, elas são momentos em que pessoas que têm determinada experiência em um assunto compartilham e auxiliam essas pessoas que estão desenvolvendo a sua expertise nesse assunto, mas que da mesma forma essas outras pessoas, elas podem ter esses galhos mais desenvolvidos em outros temas que também são úteis a quem está mentorando, né? Então, mentorado e mentorando tem essa troca muito forte. Eu tenho uma troca, né? Eu tenho esse assunto predileto, como as pessoas sabem, que é tempo, e eu olho muito para projetos que estão buscando esse alinhamento mais próximo do espírito do tempo, mas percebendo que existem homens e mulheres líderes dentro desse contexto que tem muito a trocar, que podem estar
desenvolvendo projetos colaborativos de mentoria, assim como uma mentoria em grupo que você comentou que você tem tocado em paralelo ao mercado, em paralelo ao mestrado, em paralelo à tua atuação no mercado, né? Não, e é exatamente isso. Quando a gente fala, por exemplo, da consultoria, a gente está falando de um top-down, né? A gente está falando assim, eu sei o que você tem que fazer. É diferente, né? Uhum. Quando a gente está falando de mentoria, a gente está falando de pares. Assim, você está querendo traçar o meu caminho, então vem cá, vou te ajudar. Vou tentar mostrar para você o que eu já fiz e como você pode seguir esse mesmo caminho, sabe? É diferente, a troca é muito rica. Eu falo que todas as minhas consultorias não conseguem me enriquecer de conhecimento, enfim, que boom que dá na mente, do que as minhas mentorias fazem. Porque quando eu estou mentorando alguém, eu não estou só ajudando aquela pessoa, essa troca está me ajudando também a ter outros conhecimentos, a ter um outro olhar sobre diferentes frentes que eu possa conhecer. E isso a consultoria não tem. Então, toda vez que uma marca me procura, não é um logo que me procura, não é um CNPJ, é um CPF. É uma pessoa que está ali, que está me procurando. É uma pessoa que tem problemas e que precisa de ajuda. Então, seja procurando mentoria, porque na maior parte dos casos que aparecem, são pessoas que estão assumindo o primeiro cargo de liderança e precisam de ajuda para fazer, se desenvolver enquanto líderes, né, para cuidar da sua área, principalmente dentro das áreas de atuação que eu tenho. Esse é tipo de espaço para as pessoas. E quando elas me procuram, eu falo assim, eu também aprendo a ser uma líder melhor a cada mentoria que eu faço. Porque isso vai se desenvolvendo. Lembra da plantinha? Eu nunca vou deixar de exemplo que a minha arvorezinha tá feia, gente. Mas depois eu tiro uma foto com um filtro bonito para vocês. Mas por quê? Porque você nutre essa base, essa raiz que te mantém em pé. Você não está deixando ela sozinha, abandonada, sem água, sem nada. Você mantém ela viva, tão viva quanto você, que começa a gerar o quê? Mais frutos, mais projetos, mais coisa nova, sabe? É importante que a gente tenha essa troca. Eu também não gosto do universo de consultoria só como uma pessoa que tem um top-down, tipo, eu tenho o conhecimento que você precisa. É muito pelo contrário, é uma troca que tem que existir muito mais. Quando a gente está falando em 2018, nessa discussão sobre tempo e conhecimento que a gente tem, não tem mais como a gente se posicionar em hierarquias, sabe? Mas muito mais numa base em que estamos aqui, vamos reunir o conhecimento que a gente tem e resolver juntos. Trocar e ver o que acontece com essa mistura, né? Cada vez mais. E dentro da tua mistura, a gente falou sobre essa visão empreendedora, eu trabalho com marca, gênero, moda, e recentemente tu fizeste um trabalho muito similar para criadores de conteúdo dentro da Campus Party, né? Tu estava compartilhando como que esses criadores têm que enxergar esse mercado hoje com mais consistência e um olhar menos voltado para quantidade de números e muito mais para a qualidade dos relacionamentos que você está construindo dentro desse universo, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse outro universo da paz. Eu falo que eu sou uma pessoa que trabalha com e para criadores de conteúdo, porque eu já fui todas as frentes. Eu já fui agência, eu já fui marca, eu já fui agenciadora e eu sou criadora de conteúdo. Ou seja, eu tenho o olhar de todos os pontos, eu conheço os problemas de todos os pontos e o que cada um sabe fazer de melhor. Logo, isso me dá um olhar até um pouco mais amplo para conseguir ajudar tanto empresas quanto criadores de conteúdo a se entenderem que aquilo é um negócio. Que aquilo não é só, vou ligar a câmera e produzir conteúdo, não vou tirar uma foto da viagem e postar uma hashtag. Não é só isso. É um negócio. E se você entende isso como um negócio, vem cá que eu vou te ajudar. Esse é o meu processo, esse é o meu passo. Na palestra que eu dei na Campus, era uma palestra muito simples, mas muito direta, que era, bicho, você precisa modelar o seu negócio. E aí você já dá um pane na cabeça das pessoas que falam assim, mas modelar um negócio? Você é um canal no YouTube e você precisa aprender a modelar o seu negócio. E aí é quando a gente entende como você modela um canvas, por exemplo, da coisa mais simples, né? Quando a gente está falando de design thinking, modela o teu negócio. Você sabe quanto custa o teu conteúdo, quanto custa o teu produto, quanto custa a tua imagem. Você tem que saber esse custo, para você saber o que vender para o mercado. Se você quer que as marcas estejam nesse conteúdo e que a sua audiência não se sinta invadida pelas marcas estarem no seu conteúdo, você tem que saber planejar isso muito bem.
Porque é o grande diferencial que acontece dos criadores de conteúdo que vão enchendo o seu conteúdo de marcas e chega uma hora que a própria audiência para de seguir, para de acompanhar e passa a reclamar do conteúdo, porque começa a pensar, mas só tem publicidade aqui. Como você constrói essa narrativa que você vai ter com o seu público, que é a sua grande fonte de negócio, é o que faz o seu negócio existir, é o seu público, não é a marca que está te patrocinando. Sem o público não tem marcas te patrocinando, não tem projeto, não tem nada. E mais que isso, é não depender de um único tipo de serviço, que é o famigerado publi, né? Você não precisa, como criador de conteúdo, depender de uma única fonte de receita, que é fazer publicidade. Não é só isso, você é um criador de conteúdo. Como criador, você pode fazer tanta coisa. É até feio se limitar a fazer só publicidade, porque você pode fazer muito mais, sabe? Quanto criador de conteúdo, que é o que as marcas mais querem fazer hoje, não é à toa que a gente vê o mercado indo atrás das construções de brand and content, quanto a gente vê marcas desesperadas por conteúdo. Você sabe fazer isso muito bem, você deveria usar mais esse potencial que você tem em produzir conteúdo do que só fazer publicidade, sabe? É o que eu ensino para as pessoas na minha modelagem de negócio. E, de novo, o meu olhar sobre o negócio, ele é diferente, por quê? Porque eu tenho o olhar de todas as frentes, eu fui de todas as áreas, eu consigo entender, assim, onde cada uma está errando, onde que a indústria, onde que as marcas erram quando elas querem contratar um influenciador. Elas erram quando elas olham só o número de seguidores que ela tem, quando ela só pensa que o número de seguidores vai resolver a conta de mídia dela, sabe? Mais errado ainda é quando as agências fazem toda a intermediação com o criador de conteúdo pela área de mídia, porque não é mídia, a gente está falando de uma produtora ou um produtor de conteúdo. É diferente a atuação que você tem que colocar. Ele é um fornecedor, muitas vezes, mas ele também entra como parte de uma estratégia da marca. Do mesmo lado, quando a gente está falando do criador de conteúdo, ele também tem problema, porque se ele não sabe cumprir regras, e inclusive entregar para a audiência e para a marca um serviço que consiga atender satisfatoriamente os dois lados, ele vai estar errando e quebrando o elo de um deles. E se ele quebra o elo com a audiência, isso é muito mais difícil de construir do que se ele quebra com a marca, mas ele não deveria quebrar nenhum deles, você percebe? E ainda tem uma outra ponta, que a gente não pode deixar de desconsiderar, que são os agenciadores, que não podem funcionar no modelo de agenciamento de celebridade, como acontecia nos anos 80, né? Porque 2018 não é mais anos 80, a gente não está falando de celebridade. É diferente, a gente está falando de uma construção de identidade na internet, que é diferente do que se construía de personagem, né? Para falar de celebridade. Aqui a gente está falando de uma pessoa que compartilha a vida real dela, né? Então, são pessoas diferentes, são vidas que são expostas e que a forma de agenciamento dessas pessoas não pode ser a de uma celebridade, que é muito diferente. Então, entender todos esses pontos faz com que eu, na hora de ajudar um criador, de ajudar uma marca a escolher um criador, eles consigam ter mais profundidade no que estão decidindo, mais pensamento crítico no que estão fazendo. E não olhem só para a métrica número de seguidores, o resultado que eles vão conseguir ter numa ação ou num projeto, qualquer coisa. A mesma coisa para os criadores, que não almejem apenas número de seguidores, porque só isso também não fecha a conta, e é a coisa mais simples do mundo, que a gente mais vê aí, são pessoas comprando seguidores, não adianta olhar só para isso. A gente tem que abrir, né, o caminho e entender como negócio, não pode deixar de olhar dessa forma. Sim, essa nova visão, essa reflexão, inclusive, é válida para todas as frentes do que você comentou, né? O quanto existem passos que podem ser dados, você vai fazendo, mas é importante a gente ter esse pensamento, essa reflexão sobre, vamos lá, vamos pensar um pouco do que a gente está colocando em prática aqui e dar passos consistentes, né? Eu comento muito com quem eu conheço, com a própria Passa, ela sabe disso, o quanto eu sinto que os passos nos projetos que a Passa está envolvida são muito consistentes. A Passa entende muito bem como olhar para essas ramificações, dar passos que são concretos e que vão continuar por aí, que tem dentro dessa visão sobre tempo, que eles vão sobreviver a esse tempo dessa semana, né? Eles vão sobreviver
a essa visão de que, opa, é o que aconteceu agora e eu vou fazer só porque eu tenho que fazer. E o quanto essa visão de reflexão, num outro extremo também não adianta a gente só pensar e não produzir, não trazer para a prática, né? Porque existe esse cenário de construir visões ideais sobre o que a gente quer e não materializar, então só existe na nossa cabeça. Mas existe um balanço, né? Existe esse balanço de, enquanto está todo mundo olhando para a próxima coisa, de refletir sobre o que você está fazendo, dar um passo consistente que seja o seu próximo passo, e não somente o próximo passo que todo mundo espera de forma genérica, né? Exato. Quando a gente fala, esses dias até fiz um post lá na página do Passando dos 30 aqui no Facebook, falando sobre uma crítica sobre a frase motivacional que vive circulando, né? Que é o pense menos, faça mais. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de frase, com essas reduções de pensamento, quando a gente está falando de realizar coisas, sobre pensar, sobre fazer. Porque a gente não deve pensar menos, a gente tem que pensar mais, inclusive. Se a gente olhar no espectro do Brasil, onde a gente tem metade da população analfabeto funcional, a gente tem sim que aprender a pensar mais. Não podemos nos dar o luxo de não pensar, porque a gente ainda precisa aprender, de fato, a pensar mais, e pensar de forma crítica. Uma dificuldade que a gente tem. É difícil para as pessoas entenderem que mas não vou questionar, porque é fácil, né, Gu, com a internet chegar a fórmula pronta. Quantos e-books quem está acompanhando a live aqui já não baixou, porque tinha ali uma fórmula perfeita para fazer o planejamento de conteúdo da semana da sua marca? Quantos e-books a gente não vê, quantos links a gente não vê que são listas de coisas para fazer para que dê tudo certo no que você está realizando, né? Então, são fórmulas mágicas que, na verdade, são furadas e não funcionam, ou que pode ter funcionado uma vez dentro de um espaço, dentro de um determinado acesso de conteúdo e informação e pessoas e dinheiro que deu certo, mas que não pode ser que não dê certo para você. Então, se limitar a listas prontas que estão aí, se limitar a decisões que os outros tomam por você, pensar menos e fazer mais, significa que você vai fazer o que os outros pensam por você e não com você. Você também tem que ser um ser pensante como deveríamos, sabe? Somos seres pensantes, temos que aprender a pensar e ter pensamento crítico. Para quê? Para que a gente faça melhor, não para que a gente fique fazendo mais, porque senão a gente só se torna mão de obra. E isso a gente já sabe que robôs estão aí para fazer. Daqui a pouco eu não preciso mais ser mão de obra. E enquanto as pessoas só fizerem e não pensarem, vai ter alguém pensando por você. E pode ser que daqui a pouco você não tenha mais emprego, você não tenha mais o que fazer, porque já pensaram em um sistema, em um algoritmo que faz o que você faz. Sabe? Então tem que tomar muito cuidado. Eu não acho que existe a máxima do tipo, não, mas fazer também é importante, com toda certeza. A gente tem que fazer, temos que ser pessoas que também fazem, que realizam. Mas realizar bem é diferente de realizar mais. É o mesmo que a gente estava falando de número de seguidores. É o mesmo que a gente estava falando de potencialidade. A gente não precisa ser mais, a gente tem que ser melhor. Dentro para nossas características, o que a gente pode ser melhor. Desde que a gente pense, que a gente reflita e critique, inclusive, o que está acontecendo no mundo. E não simplesmente baixe a cabeça e vá fazer. Né? Muito bom. Acho que, inclusive, o teu comentário de agora responde o pedido de como encarar esse mundo ao redor para desenvolver a nossa multipotencialidade, que a Luana Hort tinha deixado aqui nos comentários. E aí eu quero aproveitar e agradecer quem está acompanhando a gente, deixou comentário por aqui. A Lorena Goretti, que chamou vários amigos que se conectaram e deixaram comentário por aqui. O Felipe Mola, que foi um deles, que comentou dessa dificuldade da gente escolher uma única profissão para a vida inteira, né, lá aos 17 anos, e seguir o resto da vida nesse sentido. A Estela Rocha, que comentou aqui, é muito fã da Passa, e sim, também é muito bom ter essa troca, né, não só, que é o que a gente estava comentando, né, esse lugar em que as pessoas deixam de ser as celebridades inatingíveis, e são pessoas que, gente, vocês podem, inclusive, assim como eu estou aqui na live com a Passa, vocês podem só apertar no botãozinho de chat e vocês falam com a Passa da mesma forma, né? Então, essa troca que é um universo completamente diferente,
que a gente vive hoje. E, putz, mandar beijo também para todo mundo que entrou no live e não deixou comentário, a Gica, a Sara, a Nath Gruber, a Dani, a Cris Lisboa, o Thales, o Diogo, Clarissa, Daniel, o Turra, a Tita, e todo mundo que está entrando por aqui, comentando, inclusive, que a nossa live de protagonistas da semana tenta trazer um pouco da visão de uma dessas pessoas que está colocando em prática o seu território de protagonismo, a sua forma distinta de entender esse espírito do tempo e traduzi-lo para a prática. E no início da semana eu indiquei alguns projetos que acho que vale acompanhar, que estão rolando ou nessa semana ou ao longo desse período próximo. Comentei dos projetos que a Letícia Pousa está desenvolvendo com métricas e dados sobre feminismo, a Escola de Curadores de Conhecimento da Inexplorato, que tem a Débora Em, a Michelle Okuhara e vários outros curadores que têm ajudado o mercado a entender o que é que a gente não sabe, que não sabe. E muito dessa evolução que a gente está conversando aqui com a Passa. Comentei os projetos da Sil Bahia com o Preta Lab, da mesa e cadeira que vai rolar agora no final de março, sobre como que a gente combate esses viés, essa visão limitada, né, esse bias, esse viés que existe dentro da tecnologia. Então, como a gente precisa misturar tecnologia e mudanças sociais lado a lado. E todos esses assuntos me inspiram não só nessa semana, mas eles são muito próximos do que a gente estava conversando, né? De que se você só executa uma função, se você é braço, se você é mão de obra, você está a ser substituído por um braço robótico, né? Por essa mão que vai fazer, seja ela virtual, como um algoritmo, ou concreta, como, de fato, um robô que vai estar executando essa função. Mas esse pensar junto e essa discussão que une, inclusive, filosofia, negócios, criatividade, é algo que a gente tem que aprender a complementar junto a esse outro trabalho que vem se desenvolvendo junto à tecnologia, né? Bom, eu só vou... Tem uma pergunta ali nos comentários. Posso responder? Vamos lá. A Luana Silveira estava perguntando, falando que se identifica muito com multipotencialidade, mas que isso também faz com que ela perca muito o foco. E se eu teria uma dica para ajudar nesse caso. Olha, eu também fui essa pessoa que não tinha foco, tá? Mas, assim como... Eu vou trazer um exemplo muito fora do que a gente conversa, mas para a gente usar aqui, que é o exemplo da Rita Lobo, quando ela estava falando dia desses sobre o uso da sopa de cebola para as receitas. Sabe a sopa de cebola industrializada que a gente compra para fazer? E aí uma pessoa questionou para a Rita, falou assim, olha, quando eu não uso a sopa de cebola, não fica a mesma coisa. Eu posso fazer a sopa de cebola natural, mas ela não fica igual àquela que eu compro no mercado. E aí a Rita respondeu, por quê? Porque essa que você compra no supermercado tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, e que você realmente não vai ter na tua cozinha, né? Quando as pessoas falam que a gente não tem foco, é meio que ressignificar a sopa de cebola que a própria Rita colocou. O que é, de fato, quando a gente está pensando foco? A ideia do foco é, tenha uma única coisa, e não é, sabe? Não é sobre fazer só uma coisa. Você pode estar focado em todas as suas potencialidades e não necessariamente ser uma pessoa sem foco, sabe? Você pode, desde que você saiba exatamente, vou voltar para o meu exemplo da arvorezinha, o que tem aqui. Desde que você saiba exatamente o que está aqui, você vai ter foco. Se você está regando direitinho tudo que você está aprendendo, tudo que você está construindo, você vai conseguir ter foco em todas as coisas que você vai fazer. Tem uma diferença sobre foco e tudo aquilo que você diz prioridade, tá? Então, vai ter momentos, por exemplo, que inclusive, eu tenho vários frutos, inclusive estava conversando isso com o Gustavo antes, que esse semestre eu tirei para que eu possa escrever. Ou seja, eu dei prioridade para um dos frutos que eu tenho na minha árvore. Eu dei prioridade para uma das coisas que são mais importantes para mim durante esse semestre. Que para mim vai ser mais importante que eu consiga entregar a minha dissertação. Então, ela tem prioridade. Isso não é falta de foco nas outras coisas que eu faço, mas sim que eu tenho prioridades melhores e que eu quero dar mais tempo e conhecimento e dedicação para uma coisa.
As outras vão ter menos prioridade, mas não significa que não tem foco, tá? É mais sobre a gente ressignificar o que a gente chama de foco e porque, de novo, a mesma ideia de foco foi construída na ideia de que a gente tem que ter uma carreira só, a gente tem que ser um caminho só, e começar a entender o foco nessa partezinha aqui. Ali, o que você tem ali embaixo. O teu foco tem que ser nos seus valores, e não necessariamente no fruto que você vai ter, tá bom? Foi quando entra... Muito bom. E quando entra nessa questão de foco que você estava respondendo a Luana, é muito interessante como tem muita gente que confunde essa visão de foco e prioridade, confunde prioridade e urgência, né, dentro desse foco. Porque tem muita coisa urgente que você tem que resolver ao longo do seu dia, da sua vida, da sua agenda, mas é importante entender dentro desse foco quais não só o que é urgente que você tem que, enfim, entregar agora porque tem um prazo, porque tem um acordo que você fez com alguém, mas quais são as suas prioridades, inclusive entendendo onde que você precisa tirar energia de outras frentes para que as suas prioridades não percam espaço para essas urgências, né? Até para todo mundo que está ouvindo e que está ali, eu vi que tem comentários atentos sobre foco, né? Quer entender um pouco mais sobre vida mais organizada, enfim, ter uma relação melhor com prioridades, urgências e organização da tua vida, tem uma das minhas mentoradas, que é a Thaís Godinho, do Vida Organizada, tem canal no YouTube, tem um site incrível, tem livro publicado, onde ela fala sobre organização, sobre como você pode ser uma pessoa mais focada e organizada, em novos sentidos, e não naquela ideia de uma coisa só, sabe? Eu indico muito o trabalho dela, porque é uma pessoa muito querida, que já está aí na estrada há mais de 10 anos falando sobre organização e pode ajudar todo mundo. Eu sempre digo, tá precisando de ajuda em organização? Veja o site da Thaís. Vai lá no Vida Organizada que ela vai te ajudar. Muito bom. Aproveita e conta para as pessoas onde que elas te encontram, além do teu perfil no Facebook, para que a gente consiga, enfim, continuar essa conversa em outras redes também. Bora lá. Tem o canal no YouTube, que é o youtube.com/passados30, que é o canal que hoje tem mais conteúdo, lá tem até uma comunidade muito maior, onde a gente fala sobre vida adulta e tudo isso que a gente conversou aqui dentro de um canal. Então acompanhem, se inscrevam no canal. Eu falo assim, se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo, né? Aquela coisa de youtuber, mas acompanha o conteúdo de lá, já dá para fazer maratona do assunto que você quiser, tem conteúdo lá para te ajudar. Tem um canal recente. Aqui dá para apontar para baixo e dizer, passa dos 30. Depois também tem o Passa em Casa, que é um projeto novo, recém-lançado, que eu falo que eu ainda estou no MVP dele, que eu estou desenvolvendo essa ideia, porque eu sou uma pessoa que trabalha em casa, a casa começou a ter um significado diferente para mim, e eu percebi que tem mais pessoas com o mesmo pensamento e que estão ressignificando a casa. A casa não é mais aquele lugar privado que você mal cuida, né? Muito pelo contrário, você recebe os amigos em casa, você trabalha em casa, você dá festas em casa, a tua vida começa a girar em torno desse espaço. E eu comecei a pensar que a gente poderia ressignificar isso, porque não existem canais que falam sobre ressignificação da casa. Tem canal de decoração, disso daqui. Então, já é um canal novo que eu estou querendo construir essa ideia. Como que a gente pode ressignificar a nossa relação com o ambiente doméstico. Não é um ambiente de mulheres, é um ambiente de todas as pessoas que moram na casa. Que todas elas têm que estar ali coletivamente cuidando desse espaço. Então, também tem o youtube.com/passa em casa, você também consegue achar lá, e também tem o site passaemcasa.com.br, também acha por lá. No Instagram, você também me encontra, @passa, é muito simples, é só me procurar por lá, tá bem simples. No Twitter tem o @apassarelli, que também você consegue me acompanhar por lá. De vez em quando tem alguma coisa, algum assunto polêmico, eu sempre estou lá compartilhando algumas opiniões no Twitter. Eu também gosto, de todas as que eu uso, o Twitter é a que eu mais gosto, é uma que eu falo assim, não, quando eu quero ter um lugar gostoso para acessar conteúdo, eu vou para o Twitter, assim. Você pode se inscrever na minha newsletter também, toda semana tem newsletter, eu mando conteúdo que fala sobre carreira, sobre vida adulta, sobre o universo de potencialidades que eu tenho. Você pode se inscrever lá em passa.com.br, você consegue se inscrever. Acho que é isso. Acho que esses já deram para eu conhecer. Muito bom, muito legal estar aqui. Quero muito que a gente faça encontros como esse mais vezes.
Inclusive, quero convidar vocês a assistir o encontro que a gente fez na edição anterior, que foi com o Ricardo Capri e com a Letícia Poza, falando sobre Data Science. A gente tinha comentado, putz, a gente sempre promete encontrar mais gente, fazer mais vezes, mas a gente sempre fica no vamos compartilhar links, vamos mandar referências para os amigos, vamos... e cada vez mais a gente quer, enfim, que essa troca aconteça de uma forma mais viva como está acontecendo aqui, né? Que a gente possa ter, como a Passa comentou, as pessoas respondendo, mandando comentários, as pessoas participando, e a gente, inclusive, redirecionando essa conversa para o que faz mais sentido para vocês que estão acompanhando. No final das contas, quem vai usar tudo isso como protagonista da própria vida são cada um de vocês. Né? Então, assistam a nossa edição da semana passada. Muito legal estar te recebendo por aqui. Passa, você sabe o quanto adoro sempre estar trocando com você, passar um café e ficar conversando. E espero que a gente esteja junto para acompanhar os próximos convidados que vão estar por aqui nas próximas semanas também. Muito bom. Obrigada, Gu, pelo convite. Imagina, foi ótimo. O papo foi excelente. Conversamos com todo mundo aqui. Que bom que a gente conseguiu ter um papo legal e que mais pessoas possam ter acesso a novas discussões, a novos protagonistas, que essa é a verdade. A gente não tem mais só um caminho de protagonização, né? A gente tem muitos caminhos para olhar e essa é a grande verdade que a gente tem que construir. Não olhar só mais para fórmulas prontas. Tem muita coisa emergindo, muita coisa surgindo e a gente tem que se abrir essas novas coisas. Muito bom. Para todo mundo que vai voltar ao trabalho agora, porque aí no Brasil, né, a gente está às 2 horas agora, a gente fica por aqui, mas esse vídeo fica disponível para quem quiser mandar para os amigos, porque a gente sabe que quem não conseguir acompanhar pela live, mandem o link, distribuam e a gente continua conversando nos links dos comentários. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.